vamos falar sobre um congresso internacional, né, sobre direito e que trata também sobre os 25 anos da Constituição Federal. Vamos conversar com o professor Dr. Fernando Amorim. Muito bom dia. Bom dia, Miguel. Os 25 anos nos garantiram, né, diversos direitos, né, e a cada dia a população entende mais disso. O que era uma tecnicista, né, e um comentário de direito, agora está se traduzindo numa linguagem quase que corriqueira na judicialização dos processos. Exatamente, Miguel. A Constituição, nesses últimos 25 anos, ela tem se aproximado, sim, da população. E isso é fundamental, né? Como lei maior do país, né? Como o texto maior do país, a lei que vai formar e informar toda a legislação infraconstitucional, é importante que essa lei esteja acessível para a população, que a população compreenda a importância do texto constitucional, compreenda a importância dos valores que são inseridos na Constituição, né? E que participe efetivamente do aprimoramento desse texto. E a responsabilidade dessa construção se dá na prática, né? Uma lei ela só é válida se ela tiver regulamentada e sendo usada, né? Outro dia a gente descobriu que existem embargos infringentes. Sim. Veja, o direito tem a sua linguagem própria, tem o seu jargão. Normalmente a linguagem um pouco mais hermética do direito faz com que o direito se afaste um pouco das ruas, se afaste um pouco do cidadão comum, se afaste um pouco da população. Isso não é bom, né? Algumas leis, a gente costuma dizer, pegam e outras não, né? Mas por que uma lei pega, por que uma lei tem um apelo mais popular e outras leis não têm esse apelo tão popular assim? Isso se dá em função da matéria que é regulada pela lei. Vou só te dar um exemplo. O nosso Código de Proteção ao Consumidor, né, o nosso Código de Defesa do Consumidor. Nós temos um sistema de defesa do consumidor, né, que é bastante avançado. Nós temos uma legislação que é uma legislação muito boa, satisfatória. Nós temos um sistema judiciário, né, que permite à população ter acesso à defesa e à reivindicação dos seus direitos na condição de consumidor. E isso faz com que o cidadão comum, né, o cidadão que não tenha uma formação jurídica, conheça os seus direitos como consumidor. Por outro lado, algumas leis, né, até pela sua linguagem mais hermética, essas leis não são reconhecidas pela população como leis dotadas de uma eficácia maior. Elas estão em vigor, mas a população talvez nelas não se reconheça. A prática, me parece, que é uma solução matemática, né? Quando você não conhece o problema, se você praticar, você termina conhecendo. Isso. Né? E no direito, apesar de ser letra fria, né? Ela tem um fechamento hermético, como o senhor conversou agora há pouco, ilustrou-se, mas vai da prática ao conhecimento. Está aí os conselhos, né, do idoso, consumidor, né? O conselho tutelar, funcionamento, e também o direito eleitoral, esse bastante popular, todo mundo conhece. Algumas coisas, bem da verdade, vão aos tribunais e fogem da relação com a população. Isso. Mas todos já conhecem, sabem o que tem que fazer. É o direito e o dever. Isso, bem preservado, faz com que a sociedade esteja, assim, eu diria, conhecendo mais seus direitos e tendo um elo assim, mais democrático nessa relação. É importante que as instituições que trabalham com o direito, né, e eu costumo afirmar isso, o nosso problema no Brasil não é uma questão legislativa, não é um problema de leis. Leis nós temos muitas e muito boas. Algumas nem tanto, mas a maioria são boas leis. O nosso problema é institucional, né? É importante que as instituições do país funcionem efetivamente. É importante que as instituições se aproximem da população. Um aspecto muito positivo, já que você se referiu aos embargos infringentes, né, que foi o tema da moda em função do julgamento do Supremo Tribunal Federal, é que o Supremo Tribunal Federal transmite, embora por TV ainda fechada, né, mas transmite os seus julgamentos. Isso faz com que a população possa assistir, né, o momento da tomada de decisão jurídica. Isso faz com que o tribunal, de certa maneira, se aproxime, sim, da população. Claro que para aquele cidadão que não tem uma formação no direito, não tem uma formação jurídica, talvez fique um pouco mais difícil ele conhecer, né, e entender aquilo que se está passando no tribunal, né? Mas é importante que os
tribunais, que as instituições, que o Poder Judiciário, que o Ministério Público, né, que o Estado se aproxime dessa população, prestando efetivamente, né, a prestação jurisdicional, ou seja, fazendo com que o direito chegue efetivamente às pessoas. Só assim nós teremos uma consciência maior da população acerca não apenas dos seus direitos como cidadãos, mas também dos seus deveres. E não é uma questão mercantilista que o direito tem sofrido, né, ataques, não só o direito, mas a construção das leis. Há uma discussão de que só tem direito quem tem dinheiro. É uma relação de mercado. Haja vista os exemplos das nossas prisões, né? Os crimes de colarinho branco, eles não são muito bem observados, não estão na nossa mídia, não são manchete, mas não têm resultado, né? E conseguem embargos infringentes, né? Enfim, chegam a uma instância tão superior que foge ao nosso controle. E aí se apresenta uma lei de mercado. Existe essa lei de mercado, doutor Fernando? Veja bem, a influência econômica na construção do direito, ela vai existir no processo de criação das normas, no meu entender. É claro que o parlamento tem que ser aberto, tem que ser democrático, os grupos de poder ali estão inseridos e vão, obviamente, pressionar para que determinada lei atenda ou não a determinado interesse. Isso é uma construção, na verdade, social. Obviamente que o acesso à justiça para aquelas pessoas mais pobres é muito difícil hoje no Brasil, né? Ainda é muito difícil. Há um trabalho imenso que é efetuado pelas defensorias públicas. Os defensores públicos fazem um papel e têm um papel fundamental, né, de promover esse acesso à justiça, mas infelizmente só tem acesso, ou pelo menos tem uma maior facilidade de acesso ao Poder Judiciário às pessoas que têm um poder econômico maior. E claro, por ter um poder econômico maior, tem também um grau de instrução e de formação também maior. Eu acho que a base do problema está na educação, né? A base do problema está na formação educacional, né? Você bem se refere às nossas prisões, né? As prisões, elas não recuperam ninguém, a gente sabe disso, a gente vê o noticiário diariamente, né? Quem é que está ali preso, né? Qual é a representatividade da população carcerária em relação à própria população brasileira? São pessoas pobres, né, a maioria delas, que tiveram um pouco grau de instrução, né, e que cometeram crimes, cometeram delitos, e estão ali amontoadas, né, porque o Estado não dá, infelizmente, a destinação devida, né, às pessoas que praticam delitos. Nós temos que ter prisões, né, que tenham condições de receber essas pessoas e ressocializá-las, porque esse é o objetivo da pena. Então, o aspecto econômico aí pesa e pesa muito, né? Quando você se refere ao fato, os crimes do colarinho branco, né? Muitas pessoas conseguem se safar porque contratam bons advogados. E contratam bons advogados por quê? Porque tem um poder econômico maior. Infelizmente, se reflete, né, no judiciário, né, nas decisões, a desigualdade social que nós temos no país. Isso é um reflexo da desigualdade social que nós temos no Brasil, infelizmente. Muitos críticos costumam dizer que se o direito ou os poderes constituídos que tratam o judiciário, se esse poder funcionasse, empurrava todos os outros. Olha, eu penso que o judiciário brasileiro funciona, né? Nós temos que entender que o Brasil é uma democracia recente, né? A Constituição Federal, né, a nossa Constituição atual, ela é um marco no processo de redemocratização do país e nós estamos aprendendo a fazer democracia, né? Esse é um processo lento, um processo que não se faz apenas com a alteração normativa, com a alteração das leis, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas se nós endurecêssemos a legislação, coibiríamos a criminalidade, diminuiria a criminalidade. Isso não é verdade, não há uma relação de causa e efeito. Não é o fato de eu, por exemplo, endurecer uma pena, né, adotar a pena de morte ou prisão perpétua ou uma pena mais dura, que eu vou resolver, por exemplo, o problema da criminalidade no país, né? Na verdade, eu estaria resolvendo ou tentando resolver na ponta um problema que tem uma origem, né? E é uma origem social, queiramos ou não. Então, o processo democrático é uma construção. O poder judiciário vem mudando ao longo dos anos no país. Quando eu falo poder judiciário, não estou me referindo apenas à magistratura, né, mas eu estou me referindo a todos aqueles que trabalham
no âmbito do Poder Judiciário, aos juízes, promotores, defensores, procuradores, aos advogados, né? Então, há uma mudança, sim, de mentalidade, porque o direito é uma construção argumentativa. As pessoas, muitas vezes, se espantam porque o direito não é apenas o texto frio da lei. Essa lei é aplicada por alguém, essa lei é interpretada por alguém. E essa interpretação, ela não nasce apenas da cabeça do juiz, ela é uma construção e uma construção coletiva. E tem que ser efetivamente uma construção social. Então, nós estamos aprendendo a fazer isso. O que é necessário é um fortalecimento institucional, né? Que o Poder Judiciário assuma efetivamente as suas obrigações e responsabilidades constitucionais, que o Poder Executivo faça a mesma coisa, no sentido de dar eficácia àquelas normas que estão, por exemplo, no texto constitucional, e que o Poder Legislativo, né, tenha a compreensão de que, no caso específico, por exemplo, da Constituição, né, a Constituição é lei maior, então ela tem que ser dotada de uma estabilidade, né? O problema é que nós tendemos a mudar demais o texto constitucional, a alterar demais o texto constitucional. E como a Constituição trata de valores, trata de princípios, se você altera demais o texto, esse texto termina perdendo credibilidade. E a Constituição americana, essa, me parece que nunca foi mudada. Se teve uma alteração ou outra... É uma Constituição enxuta, ela popular, teve poucas, né, emendas, exatamente. A distância entre, né, já que o encontro de vocês vai tratar disso, a distância de origem, ou seja, nós somos um país de 500 anos, então, nossa velocidade, ela tem um lapso temporal de 500 anos, enquanto que a Europa tem 2.000 anos, né? Exato. O Canadá, os Estados Unidos. Existe esse lapso temporal de comparação? Eu creio que isso é fruto de um amadurecimento da sociedade, né? Se nós compararmos, por exemplo, a sociedade norte-americana como a nossa, são sociedades que têm mais ou menos a mesma idade, né? Mas é evidente, né, que os Estados Unidos, do ponto de vista do desenvolvimento social, estão muito à frente da sociedade brasileira nesse sentido, né, de ganhos, né, de proteção de garantias e direitos fundamentais para os cidadãos. Eu penso que a base de tudo isso é a educação, né? É a formação educacional do povo. O reconhecimento dos direitos, o reconhecimento dos deveres, inclusive, ele só vai existir se nós tivermos uma população educada. Uma população educada significa uma população que teve acesso a um ensino, mas a um ensino de qualidade. Não basta apenas... Hoje nós vivemos numa sociedade da informação. A informação está disseminada, qualquer pessoa tem acesso à informação, mas não adianta apenas a informação se o receptor, né, o leitor do jornal, aquele que nos assiste na internet, na televisão, né, não tem capacidade de elaborar essa informação, de pensar e refletir criticamente, né? E, claro, óbvio, né, isso é fruto de um processo de deterioração da educação brasileira. Ou nós transformamos esse país, nós transformamos o país a partir de uma revolução educacional, ou nós não chegaremos muito longe. Outros países tiveram essa experiência. A Coreia, por exemplo, a Coreia do Sul é um exemplo, né? Eles investiram maciçamente na educação. O Chile, né, para que nós não nos afastemos muito aqui da América do Sul, o Chile é um país que investe maciçamente a educação, né, e é hoje o melhor país da América do Sul em termos de desenvolvimento humano. Então, nós não transformamos um país a partir da transformação das suas leis, né? Nós transformamos um país a partir, né, de um investimento em educação, de um investimento em políticas públicas de saúde, porque aquilo que a Constituição prescreve, né, como direitos mínimos do cidadão, né, o mínimo existencial, né, o mínimo necessário para uma sobrevivência digna, tem que ser efetivado pelo Estado. E aí compete ao Estado brasileiro, nos seus 3 níveis, né, União, Estados e municípios, garantir esses direitos. Eu imagino que tudo isso será discutido, inclusive extradição, né, hackers, invasão de privacidade internacional. E esse encontro dar-se-á em Maceió, né, o encontro internacional de direito que será realizado aqui em Maceió. Algum convidado, palestras de convidados internacionais? Sim, na verdade esse encontro é organizado pelo curso de Direito SESMAC, né, que eu tenho a honra de coordenar, em parceria com o curso de Direito da Universidade Federal de Alagoas e também com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil.
nós estamos trazendo hoje a Maceió e amanhã, durante todo o dia, no auditório do Hotel Ritz, Lagoa da Anta, alguns dos principais professores de direito constitucional do país e também do exterior. Estarão presentes 2 professores alemães, além do nosso professor aqui, Andreas Krell, que também é alemão, né, mais 2 professores alemães que irão discutir direitos fundamentais na Alemanha, por exemplo. O professor Ingo Sarlet, que é um dos grandes constitucionalistas do Brasil, da PUC do Rio Grande do Sul, também estará presente, o professor Dirley da Cunha. Será um número importante de grandes professores de direito constitucional que vão refletir, né, esses 25 anos da nossa Constituição. Professor, muito obrigado pela sua vinda hoje aqui. Eu é que agradeço.